Olá meus amigos, nós estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, nessa nossa playlist de Química Geral e Química Inorgânica. Lembrando a você que se você não assistiu às nossas aulas anteriores, dê uma olhadazinha sobre o modelo do átomo, como foi criada a palavra átomo, olhe as duas leis ponderais que a gente já postou em vídeos anteriores, ok? Para que você fique bem inteirado e consiga entender bem essa nossa aula de agora, essas leis ponderais e lei de Dalton. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva para novas aulas, novas explicações, novas dicas e marque logo um like embaixo, marque um ok, que você gostou aqui da nossa aula, se você gostar da nossa explicação, tá bom? Periodicamente a gente vai estar postando material para você. Então, chegando aqui na nossa explicação, você vai perceber o seguinte: leis ponderais. Dentre as leis ponderais que a gente estudou já, a primeira foi a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. A segunda foi a lei das proporções fixas, ou lei de Proust. E aqui a lei de Dalton é a terceira lei ponderal, tá certo? Até porque ele se baseou nas duas anteriores. Então você vai perceber o seguinte: está aqui o Dalton. E a lei de Dalton diz o seguinte, também denominada lei das proporções múltiplas. Dalton elaborou essa lei para confirmar o que ele já tinha estudado, já tinha visto, já tinha experimentado nas duas leis anteriores, que foram a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então ele fez experimentos com tubos fechados, com substâncias gasosas, com vapor de água, e ele foi muito perfeito, muito feliz na sua conclusão, porque ele conseguiu apenas com tubos fechados e com a balança analisar através da massa, perceber através da massa, antes e depois das reações químicas, que o seu sistema mantinha uma relação de massa constante. E ele chegou à sua conclusão, uma pequena diferençazinha da lei de Proust. Você vai perceber agora. Ó, lei de Dalton, denominada lei das proporções múltiplas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele fez os seus trabalhos com vapor de água e com misturas gasosas, ele já estava trabalhando na lei das pressões parciais, que a gente vai ver lá no estudo dos gases, que diz que o somatório das pressões parciais dos gases de uma mistura é igual à pressão total da mistura. Ele percebeu que duas substâncias simples, isso de acordo com o que ele anunciou, duas substâncias simples iguais, podem formar substâncias compostas diferentes através de proporções em massas em números inteiros e pequenos. O que é que significa essa informação? Significa que ele não tinha ideia de que você tinha, por exemplo, na formação da água, uma molécula de H2 com dois átomos de hidrogênio. Ele não conhecia uma molécula biatômica de hidrogênio, uma molécula biatômica de oxigênio. Ele tinha uma ideia já, até através das suas práticas, dos seus experimentos, que ele conseguiria chegar na formulação da água através de massas que ele media, que ele calculava de hidrogênio e de oxigênio. Interessante que ele foi o primeiro a formular uma explicação de como seria o átomo por conta desses experimentos. Lembra que eu falei para você, lá em Leucipo e Demócrito, que a gente não chama de modelo atômico de Leucipo e de Demócrito, mas Dalton não, Dalton ele já tem uma experimentação. Então ele sabia que se eu pegasse substâncias simples como hidrogênio e como oxigênio, e eu variasse a massa dessas substâncias, eu até poderia conseguir formar substâncias compostas diferentes. E essa relação entre as massas obedece a uma relação de proporção em números pequenos e inteiros. Vamos ver aqui para você entender melhor. Por exemplo, reação de combustão parcial do carbono sólido, ok? Reação de combustão parcial. O que é uma combustão parcial? É uma combustão incompleta, onde eu tenho uma quantidade baixa de oxigênio. Então você tem aqui o seu combustível, o comburente e o seu produto, que é o monóxido de carbono. Observe que eu tenho pouco O2, eu tenho só meio mol de O2. Lembrando que Dalton não conhecia a ideia da relação de Avogadro, não sabia número de mols, não tinha sido determinado isso na época ainda. A ideia dele era que o átomo era uma esfera indivisível, só isso. Olha aqui a relação de massa. Ó. Se eu tiver 12 gramas de carbono, 16 gramas de gás oxigênio, eu vou ter 28 gramas de monóxido de carbono. Perceba que a relação aqui ainda está de acordo com a lei da conservação da massa.
que 12 mais 16 dá 28, tudo bem. O que a lei de Dalton está dizendo e que está de acordo com a lei de Lavoisier? Se eu tiver reação de combustão total, eu vou reagir C mais O2 também, vou reagir as mesmas substâncias, mas note que eu vou produzir um produto diferente, uma quantidade diferente de substância e uma molécula com estrutura diferente. Então deixa eu ver se eu entendi aqui. Ele disse, ó, se eu tiver uma reação entre C mais O2 também, as reações são diferentes porque as quantidades de reagentes são diferentes. Aqui eu tenho metade do O2, aqui eu tenho um O2 completo. As massas vão ser diferentes, ó, observe aqui, 16, 32. Por conta disso eu vou conseguir produtos diferentes, com estruturas diferentes e com massas diferentes. Só que essa relação obedece a uma proporção em números pequenos e inteiros. Se você for olhar, ó, 16 está para 32, ou seja, 1 está para 2. Está aqui a minha relação. Isso aqui é a lei de Dalton. Isso é interessante porque também serve para você analisar um sistema de reações sequenciais. Se você estiver lá na estequiometria, você vê reações em sequência, reações que podem ser somadas. Então a lei de Dalton ela não desmentiu as duas outras leis anteriores, tá ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa explicação. Aqui é a nossa terceira lei ponderal. E o próximo assunto que a gente vai ver, nossa próxima aula, vai ser exatamente o modelo atômico de Dalton. Essa relação aqui é exatamente para poder complementar o assunto leis ponderais. Se você tiver gostado, tiver entendido bem a nossa aula, marque um ok, um like de que você gostou da nossa aula, compartilhe para os seus amigos e se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa ter acesso aos nossos vídeos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.